Oi pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje a gente vai aprender a fazer o ponto baixo tradicional. Eu vou fazer ele tanto numa peça retangular ou quadrada, quanto numa peça circular. Na aula anterior, nós já aprendemos a fazer a laçada inicial e as correntinhas. E aqui para essa amostra eu já fiz 15 correntinhas. Vamos falar um pouco sobre a altura do ponto. Aqui está a representação das minhas 15 correntinhas. E o meu trabalho vai seguir dessa forma. Então, eu fiz aqui da esquerda para a direita, depois eu vou virar o meu trabalho e vou vir para cá, virar o meu trabalho e vou vir para cá, e assim vai seguindo o trabalho retangular. Quando eu for passar para a próxima carreira, eu preciso começar dando a altura dos pontos que eu vou trabalhar naquela carreira. Para o ponto baixo, nós damos a altura de 2 correntinhas. E depois, nós seguimos fazendo os pontos baixos dessa carreira até o final. Se você perceber que 2 correntinhas está sendo muito alto para o seu ponto, se o ponto for mais apertado, você pode fazer apenas uma correntinha. Isso você precisa treinar para testar como é o seu ponto e descobrir quantas correntinhas você vai fazer de altura para cada tipo de ponto. No meu caso, eu sempre faço 2 correntinhas para dar a altura do ponto baixo. Então, eu já tenho as 15 correntinhas de base e eu vou fazer mais 2 que correspondem ao meu primeiro ponto baixo da próxima carreira. Então, eu tenho aqui a minha 15ª correntinha, com 2 correntinhas nela que correspondem a um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo na próxima correntinha. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, nesse buraquinho, deixando apenas um fio embaixo e 2 em cima. Vou laçar o fio de baixo por cima e trazer para fora. Ajusto a altura aqui, para que os pontos fiquem uniformes. Laço a linha do novelo por baixo. E tiro os 2. Então, aqui eu tenho as minhas correntinhas, que correspondem a um ponto baixo, e aqui eu já tenho o meu segundo ponto baixo. E assim eu vou fazer por todas as correntinhas até terminar essa carreira de pontos baixos. Então, eu vou enfiar a agulha aqui nesse buraquinho, laçar, ajustar a altura para não ficar muito apertado, laçar a linha do novelo e tirar as 2 que ficaram na agulha. Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3 pontos baixos. Lembrando que, se essa é a sua primeira vez tentando fazer algum trabalho com crochê, você ainda não sabe qual linha utilizar, qual agulha utilizar ou como segurar a agulha, já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link no box de descrições, para você começar por eles e aprender desde o começo, tá bom? Cheguei aqui no final da nossa primeira carreira, é normal que o trabalho fique virando um pouquinho no início. Conforme você for continuando a peça, que ele vai ficando um pouquinho mais pesado, ele se ajeita, tá bom? Então, aqui nós temos o primeiro ponto, que é formado por 2 correntinhas para dar altura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos baixos, um em cada correntinha de base. Agora, eu vou fazer mais uma carreira para vocês verificarem como que fica. Então, quando eu estiver trabalhando com um trabalho retangular ou quadrado,
a gente precisa virar o nosso trabalho dessa forma para fazer a próxima carreira. Aqui eu já tenho uma correntinha na agulha para dar a altura do ponto inicial. Então, eu vou dar mais uma correntinha e assim eu tenho o primeiro ponto. Para fazer o segundo ponto, nós vamos vir aqui pegando as duas alças do ponto de base. Tá vendo? Laçar a agulha por baixo, ajustar a altura, laçar a linha do novelo e tirar as duas. Então, aqui temos o primeiro ponto inicial formado por duas correntinhas e o segundo ponto. E assim eu vou trabalhar por toda a carreira, sempre pegando as duas alças, então essa é uma alça e essa é outra alça do ponto de base. Eu vou colocar a agulha aqui, laçar, puxar, laçar, puxar. Novamente, aqui, pegando sempre duas alcinhas, laçar e puxar, laçar e puxar. Bom, chegando aqui no penúltimo ponto, a gente tem um pouco de dificuldade de identificar onde estão as duas alcinhas do próximo ponto, né? Se você pegar somente essa alça aqui, a sua lateral do trabalho vai ficar um pouco aberta, vai ficar muito aparente. Então, eu costumo pegar essa alcinha que fica aqui embaixo, em vez de pegar essa de cima. Assim, ele fica mais ajustadinho e o trabalho fica mais bonito. Então, eu venho nessa alcinha aqui. E faço o meu ponto baixo. Depois ele vai ficar bem quadradinho. Isso é bem pessoal, cada um faz de um jeito e dependendo da linha e da agulha também faz diferença. Então faça o teste para ver qual é o que se encaixa melhor para você, tá bom? Então aqui nós temos uma carreira de correntinhas e duas carreiras de pontos baixos. E é assim que ele fica. Esses aqui nós já estamos visualizando do avesso e esse aqui nós estamos visualizando do lado direito da peça. Agora, eu vou fazer um trabalho circular. Nos vídeos anteriores, eu também ensinei vocês a fazer o anel mágico, que é uma das formas de começarmos o trabalho circular, né? Então, aqui eu fiz o anel mágico. E eu já tenho duas correntinhas para dar a altura do primeiro ponto baixo, olha. Se você verificar, a gente já tem aqui a altura do primeiro ponto baixo. Então, eu não preciso fazer mais nenhuma correntinha para começar. Se você apertar muito esse ponto, essa primeira laçada aqui vai ficar muito apertadinha no anel e aí você vai ter só uma argolinha dando altura, então você vai precisar fazer mais uma. São duas formas de começar, então você pode dar uma apertada nesse ponto e fazer duas correntinhas para cima, ou então deixar esse ponto mais folgadinho e usar só uma correntinha para começar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir a agulha aqui no meio do meu anel mágico, laçar por baixo a linha do novelo, vou trazer aqui pra cima, laçar por baixo a agulha do novelo e tirar as duas. Então, eu já tenho aqui dois pontos baixos no meu anel mágico. Então, eu vou fazer mais um. Vou colocar a agulha no centro do anel mágico, laçar a linha do novelo, puxar, laçar a linha do novelo e tirar os dois. Temos 3. Eu vou fazer 8. 4, 5, 6, 7, 8. E para
fechar o anel mágico, é só você puxar essa linha que ficou aqui no meio. E você já tem a primeira carreira de pontos baixos. Agora eu vou fazer a segunda carreira. Vai ter um vídeo aqui no canal futuramente falando sobre como fazer o círculo perfeito, mas você já pode começar aprendendo aqui nessa aula de pontos baixos. Bom, eu vou agora emendar a minha carreira para poder fechar ela. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no primeiro ponto baixo, laço a agulha do novelo e faço um ponto baixíssimo, fechando a minha primeira carreira. Depois a gente pode puxar um pouquinho mais esse fio para fechar esse buraquinho que fica no meio, mas eu não vou fazer isso agora, porque senão ele dificulta um pouco os próximos pontos, porque vão ficar muito apertados. Então, veja que eu já tenho uma laçadinha aqui na agulha, e eu vou fazer a segunda para dar a altura do meu ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos, ou seja, eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, aqui eu já tenho as correntinhas que equivalem a um ponto baixo, então eu vou fazer o meu segundo ponto baixo aqui no mesmo lugar. Próximo ponto baixo no ponto de base. E agora eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, eu volto aqui nesse buraquinho, sempre pegando as duas alças do ponto de base. E assim eu vou fazendo 2 pontos em cada ponto de base. Chegando aqui no final da nossa segunda carreira, onde nós fizemos 2 pontos baixos em cada ponto de base, nós vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui no meu primeiro ponto, laço a agulha e tiro. Agora, eu posso apertar um pouquinho mais aquele fiozinho que sobrou para fechar o nosso anel aqui no meio. E aqui eu já tenho 2 carreiras de pontos baixos. Então, na aula de hoje, nós vimos como fazer o ponto baixo em um trabalho retangular e um trabalho circular. Todos os links estarão aqui embaixo e eu espero você na próxima aula.